Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso CETENF. Eu sou a professora Simara e a partir de hoje nós vamos iniciar o estudo do módulo específico de enfermagem, que é o preparatório para concurso da área específica dos conteúdos específicos de enfermagem. Hoje é a nossa primeira aula, nós vamos iniciar o estudo de algumas legislações da enfermagem, a Lei 7.498, que é a lei que regulamenta o exercício da enfermagem. Após essas aulas da Lei 7.498, nós vamos iniciar o estudo também do Código de Ética, que é a Resolução 564 de 2017. Então, eu convido você a ficar comigo nessa aula de hoje. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula do estudo da Lei 7.498, de 1986, tá? Nós vamos estudar hoje os artigos 1º ao 5º. Então, a Lei 7.498, ela é de 25 de junho de 1986, é a lei que regulamenta o exercício da enfermagem aqui no Brasil. Então, foi a partir de 86, nessa Lei 7.498, que a enfermagem ela passou a ser regulamentada, a funcionar em todo o território nacional. Então, nós temos a liberdade agora, nós profissionais de enfermagem, para atuar em qualquer parte do Brasil, porque nós somos amparados por esta legislação. Lembrando que nós temos também o decreto 94.406, ele foi um ano depois da Lei 7.498, que ele é de 87, mas o decreto, ele regulamenta a Lei 7.498, tá? Um decreto, ele regulamenta uma lei. Então, o que tem de novo nesse decreto, depois de um ano da aprovação da Lei 7.498? Eu vou estar destacando aqui para vocês, durante as nossas aulas, aquilo que foi acrescentado no decreto, tá? Então, nós temos um acréscimo nas atribuições dos profissionais de enfermagem. Nós vamos observar que traz a lei, algumas atribuições, e no decreto nós temos algumas outras mais atribuições que foram acrescentadas aos profissionais de enfermagem, tá bom? Então, essa é a grande diferença entre o decreto e a Lei 7.498. Então, vamos para o primeiro artigo, O primeiro artigo, ele diz que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional. Então, a partir da Lei 7.498, todos os profissionais de enfermagem podem exercer livremente a enfermagem em todo o território nacional. Não há nada que possa impedir a atuação dos profissionais. Claro, que nós vamos observar no decorrer das nossas aulas que existem alguns critérios para ser profissional de enfermagem. Então, obedecendo esses critérios, e aí o profissional ele pode exercer livremente a profissão em qualquer parte do Brasil. No artigo 2º, nós temos aqui exatamente os critérios que tornam o profissional de enfermagem habilitado para exercer a enfermagem. Então, nesse segundo artigo, ele traz o seguinte, que a enfermagem e suas atividades auxiliares, elas somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas. Então, olha só, pessoalmente, uma pessoa legalmente habilitada é aquela que tem, conhecimento científico, ela se preparou, ela vai receber, ela teve uma formação antes, para que essa pessoa possa atuar. Então, aqui é uma exigência da lei que as pessoas que vão exercer a enfermagem, elas precisam ter essa habilitação. Ou seja, elas precisam passar antes por uma preparação, elas precisam adquirir conhecimento científico através de cursos técnicos de enfermagem ou uma graduação, no caso do enfermeiro de nível superior, ou então os especialistas, pode também ter uma especialização. Então, esse é um critério aqui para exercer a enfermagem. A outra exigência que traz também o artigo 2º é a questão da inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, tá? Da jurisdição onde o profissional ele vai exercer a profissão de enfermagem. Nesse caso, ele precisa se cadastrar, ele precisa ter seu diploma de conclusão de curso técnico, ou de uma graduação, ou de uma especialização, mas isso não garante que esse profissional, por si só, exerça a enfermagem. Ele precisa também estar inscrito, o COREM da região onde ele vai atuar, ele precisa conhecer esse profissional, ele precisa estar habilitado, ele vai receber uma carteira de habilitação, inclusive as instituições de saúde, no ato da admissão do profissional de enfermagem, ele faz essa exigência aqui
da carteira de habilitação do profissional de enfermagem. Então, nós temos aqui 2 critérios para que essas pessoas possam exercer a enfermagem. O primeiro é estar legalmente habilitado, ter conhecimento científico através de um curso técnico, ou de uma graduação, ou de uma especialização. O segundo critério é que essa pessoa precisa estar inscrita no COREM de jurisdição, onde ela vai atuar o exercício da enfermagem, tá bom? Então, esses são os critérios aqui apresentados no segundo artigo. Então, no parágrafo único, a gente tem aqui os profissionais que podem exercer a enfermagem, tá? Então, a enfermagem ela é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. Então, são esses os profissionais que podem exercer a enfermagem segundo a Lei 7.498. No terceiro artigo, nós temos aqui a questão do planejamento e da programação das instituições de saúde, que elas devem incluir também o planejamento e a programação de enfermagem. Lembrando que a enfermagem ela é uma profissão inerente, indispensável, né, para o cuidar das pessoas. Então, nas instituições de saúde, onde existe cuidar das pessoas, onde existem os profissionais de enfermagem, eles devem também incluir no seu planejamento, na sua programação, a programação e planejamento da enfermagem, porque nós somos uma categoria que nós, para realizar os nossos cuidados, nós devemos nos planejar antes, realizar uma programação. O nosso cuidado ele é direcionado especificamente para o indivíduo, para a família e para a coletividade. Então, para que isso ocorra de forma eficaz, satisfatória, né, para a recuperação dos nossos pacientes, o nosso cuidar ele precisa ser planejado, programado para que a gente atenda a essas necessidades dos nossos pacientes, tá bom? Então, as instituições, uma vez tendo, né, ações de saúde, elas devem incluir aqui a programação e planejamento também da enfermagem. E no quarto artigo, nós temos a questão da programação da enfermagem. Então, nessa programação, deve-se incluir aqui também a prescrição da assistência de enfermagem. Lembrando que prescrição de enfermagem, né, uma vez que a gente fala de planejamento, programação da enfermagem, nós estamos lembrando aqui um pouquinho da nossa sistematização da assistência de enfermagem. Então, para sistematizar, a gente precisa se organizar, se planejar antes para que ocorra esse cuidado de forma ali sistematizada. Então, para isso, dentro dessa programação, a gente vai incluir também a prescrição. Mas lá na frente, a gente vai observar que a prescrição ela está inclusa em uma das etapas do processo de enfermagem e ela deve ser executada privativamente pelo enfermeiro, tá? Então, aqui no quarto artigo, nós temos a programação da enfermagem que deve incluir a prescrição da assistência de enfermagem. Nós temos as nossas apostilas digitalizadas na forma de PDF. Vou deixar o link aqui embaixo, onde você vai clicar, vai direcionar você para o nosso site. Então não deixe de visitar essa grande oferta que estamos oferecendo para vocês. Então agora a gente vai resolver algumas questões voltadas, né, para esses 4 artigos que nós acabamos de estudar da Lei 7.498. Então, para vocês entenderem como que esses artigos da lei eles são cobrados em provas de concurso. Então, vamos para a nossa primeira questão. Aqui na primeira questão, é uma questão de 2015, da Banca UniOeste, onde ele faz o seguinte questionamento, né? A lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem é... Então, olha só, essa questão, né, ele vem cobrando aqui do candidato, ele precisa saber qual a lei que regulamenta o exercício da enfermagem, tá? Então, você precisa realmente lembrar, fixar bem o número, né, da lei. Eu sei que são várias legislações que a gente vai precisar estudar, mas é importante que a gente saiba, pelo menos, a lei que regulamenta o exercício da nossa profissão, porque é uma questão que já caiu em prova, como vocês estão observando aqui nessa questão. Então, conforme nós estudamos, né, a gente viu que a lei que regulamenta o exercício da enfermagem é a Lei 7.498 de 1986. Então, a nossa alternativa para essa questão é a alternativa I. Na segunda questão, também traz aqui, né, no enunciado sobre a questão da lei que regulamenta o exercício da enfermagem. Então, a gente, nas alternativas, como vocês estão observando, identificar aí qual é a lei que regulamenta o exercício da enfermagem. A gente tem várias opções aí, mas de cara a gente já pode excluir algumas, por exemplo, as que trazem resolução não é lei, tá? Então, a alternativa A, a alternativa B, né, a gente já pode excluir. Na C, liberação, né, aqui do COREM,
não diz respeito aqui também da lei, a gente poderia ficar em dúvida entre a alternativa D e a alternativa E, né? Porque a D traz a lei 5.905, mas ela é de 73. Então, é essa lei aí que cria os conselhos regionais e federal de enfermagem. Então, olha só, nós temos a alternativa E, que é a Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7.498 de 1986, e sancionada pelo decreto. Ele ainda traz mais, um pouco mais aqui, né, nessa alternativa, ele também traz o decreto, que foi aprovado em 1987, que foi um ano após a lei, ok? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Nessa próxima questão é de 2018, então considere a Lei 7.498, que regulamenta o exercício profissional de enfermagem, assinale o que define seu artigo 1º. Então, olha só, gente, lembrar um pouquinho o que traz o artigo 1º. Já o primeiro, né, lembra que nós conversamos sobre a questão de que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional brasileiro, tá? Então, é atrás dessa alternativa que descreve esse artigo 1º que nós vamos identificar aqui nas alternativas. Então, vamos na alternativa A. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então, a alternativa A, ela diz respeito ao segundo artigo, tá? O segundo artigo que fala sobre as exigências para ser um profissional de enfermagem, que é a questão da habilitação e da inscrição no COREN. Alternativa B, é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Então, nós vimos que o primeiro artigo, ele traz essa descrição, né, que é a nossa alternativa B aqui, que é a correta, que ele fala realmente sobre a questão da liberdade de exercer a enfermagem em todo o território nacional. E na alternativa C, nós temos aqui o parágrafo único do segundo artigo, e na alternativa D, que fala do planejamento das instituições, né, de saúde, descreve o terceiro artigo, e a letra E descreve o quarto artigo. Então, assim, professor, eu preciso saber, né, o que descreve cada artigo. Como vocês estão observando, a gente precisa, sim, né, apreender, né, só aprender, né, conhecer, mas também apreender o que traz cada artigo da Lei 7.498. Como vocês podem observar, para a pessoa que não lembrar, o candidato que não conseguir lembrar a descrição desses artigos, fica um pouco difícil de responder. Então, como a gente acabou de estudar, a gente viu que o primeiro artigo descreve que é livre o exercício da enfermagem. Nessa próxima questão, ele está perguntando aqui de quem exerce a enfermagem, né? Vimos que a enfermagem ela é exercida privativamente por alguns profissionais, que são caracterizados como da enfermagem. Então, nós vimos que tem o enfermeiro, o técnico, o auxiliar e a parteira. São esses profissionais, né, que, segundo a lei, podem exercer privativamente a enfermagem. Então, vamos identificar quais são esses profissionais aqui na alternativa, mas ele quer o exceto, tá? Ele quer o exceto, ou seja, aquele que não é o profissional de enfermagem, que não faz parte, tá bom? Então, alternativa A, parteira é um profissional, a gente viu, né, que é da enfermagem. O técnico de enfermagem também é o enfermeiro. Agente comunitário de saúde, gente, agente comunitário de saúde não faz parte dos profissionais que podem exercer privativamente a enfermagem. A auxiliar de enfermagem, sim, é um profissional. Então, a gente tem aqui já a nossa alternativa correta, que é a alternativa D. Nessa próxima questão, que é do ano de 2011, aqui é para a gente analisar os itens, nós temos 3 itens aqui para a gente analisar e assinalar as opções que são corretas, né, os itens que são corretos. Então vamos identificar aqui o primeiro item. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então a gente viu que realmente é isso, né, o primeiro item está correto. A enfermagem ela só pode ser exercida por pessoas que são legalmente habilitadas e essas pessoas precisam estar inscritas no Conselho Regional de jurisdição aonde ela vai atuar, ok? Então, nós temos o primeiro item correto. Logo, a gente já descarta a alternativa B, a alternativa C. A gente fica aqui na A, D e E para analisar os outros itens. Segundo item, a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Ok, também está correto, né? Nós vimos que só esses profissionais é que podem exercer a enfermagem. Então, primeiro item correto, segundo item correto. Logo, a gente descarta já a alternativa A e a gente vai esperar agora a análise do terceiro para poder escolher se é a alternativa D ou se é a alternativa E. Aliás, a gente já consegue, né? A gente já consegue aqui
obter a nossa resposta, porque a alternativa D, ela traz primeiro e terceiro como correto. A gente viu que o primeiro e o segundo é correto. Então, a gente já tem a nossa alternativa aqui, que é a alternativa E. O terceiro também está correto, porque ele traz ali a questão do planejamento e a programação das instituições de serviços de saúde, incluir no planejamento e a programação de enfermagem. A gente viu isso lá no terceiro artigo. Nessa próxima questão, nós temos aqui para identificar o que descreve o quarto artigo, tá? Então, vamos lembrar aqui para poder identificar nessas alternativas o que descreve ali o quarto artigo. Alternativa A, o planejamento e a programação das instituições de serviços de saúde inclui planejamento e programação de enfermagem. Isso aí está descrito no terceiro artigo. Alternativa B, é livre exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições da lei, aí da descrição do primeiro artigo, né? Alternativa C, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas, inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então, a gente viu isso aí, que é o parágrafo único do segundo artigo. Alternativa D, os órgãos de pessoal de administração pública, direta, indireta, federal, estadual, isso aí não tem nada a ver, né, com a Lei 7.498, e só nos resta a alternativa E, que é a programação de enfermagem, inclui a prescrição da assistência de enfermagem, isso que descreve o quarto artigo. Então, nossa alternativa correta é a alternativa E. Então, nós terminamos hoje aqui a nossa primeira aula. Nós estudamos os primeiros artigos, né, do primeiro ao quinto artigo da Lei 7.498. Nós estamos estudando o módulo específico de enfermagem para concurso de enfermagem, né, e a Lei 7.498 é uma lei que é muito cobrada nas provas de enfermagem. Então, a gente vai seguindo aqui com o estudo dessa legislação. Aí eu aguardo vocês, então, na nossa segunda aula para a gente dar continuidade a esses artigos.